Então, mais um vídeo para vocês, tá? Professor Augusto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Compartilhe com os amigos, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, gente, hoje vamos falar sobre cálculo do termo desconhecido numa proporção, tá? Então vamos lá. Podemos descobrir o valor de um termo desconhecido numa proporção aplicando a propriedade fundamental, né? Então, exemplo 1. Calcular o valor de x na proporção x dividido por 8 igual a 15 sobre 24 avos, ok? Assim, multiplicando o meio pelos extremos, eu tenho x vezes 24, 24x, né? X vezes 24 e 8 vezes 15, né? Então, x vezes 24, 24 vezes x é 24x e 8 vezes 15, 120. Tudo que está multiplicando de um lado, eu passo para o outro lado dividindo. Então, 120 dividido por 24, x é igual a 5, ok? Então, basta você multiplicar meio pelos extremos, né? E fazer a matemática básica, né? Que está multiplicando, passa para o lado dividindo e você vai encontrar o valor de x, ok? O exemplo 2. Calcular o valor de x na proporção x menos dividido por 4 igual a x dividido por 5, né? Então, vou também aplicar a propriedade, né? Meio pelos extremos, né? Então, aplicar 5 que multiplica x menos 3, 5 que multiplica x menos 3. Então, veja só que o 5 ele multiplica tanto o x quanto o 3, e não somente o x e não somente o 3, ok? Então, 5 que multiplica x menos 3 igual, né? 4 vezes y, 4 vezes y, ok? Então, 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 3, menos 15. 4 vezes x, 4x. Como eu quero saber o valor de x, eu passo, né, esse cara aqui não tem x por outro membro, e esse aqui que tem valor de x por outro membro. Então, como está menos 15, vai passar mais 15. Como está mais 4, vai passar menos 4. Então, vai ficar 5x igual a menos 4, né? E está positivo, passa para o outro lado negativo. Está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, 5x menos 4x, x. E repete o 15, ok? Então, a gente achou aí o valor de x nessas duas proporções. Propriedade da soma. Bom, numa proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o primeiro ou segundo, assim como a soma dos dois últimos está para o terceiro ou quarto, ok? Assim, se A dividido por B igual a C dividido por D, então A mais B, né? A mais B dividido por A é igual a C mais D dividido por C. Ou ainda, A mais B dividido por B é igual a C mais D dividido por D. Ok? Então, a gente vai aplicar essa propriedade no exemplo. Assim temos na proporção 5 sobre 12 é igual a 10 sobre 4, né? Então, vou aplicar essas duas propriedades aqui, ok? Então, essa propriedade e depois essa propriedade. Então, segue aqui dessa propriedade, temos A mais B dividido por A. Então, seria 5 mais 2, né, dividido por A, que seria o 5. Então, 5 mais 2 dividido por 5, igual 10 mais 4, né, que seria C mais D. 10 mais 4 dividido por 10, ok? Vou repetir o C, nesse caso, o C aqui é o que está em cima, né, e o que está em cima aqui é o 10. Então, vou repetir o 10, ok? Ou, né, aplicando essa outra propriedade, A mais B, que é 5 mais 2, dividido por B, né? Veja que o B aqui é 2, ó, 2. Então, vou repetir, o B, nesse caso, é 2. Igual 10 mais 4, que é C mais D, né? 10 mais 4, C mais D, dividido por D, que nesse caso, o D aqui é o 4, ok? D é o 4, então, vou repetir o 4. Então, 5 mais 2 é 7, repete o 5. 10 mais 4, 14, repete o 10. Ou, né, 5 mais 2 é 7, repete o 2. E 10 mais 4, 14, repete o 4, ok? Então, a gente vai ver aí outros exemplos com essa propriedade. Propriedade da diferença. Numa proporção, a diferença de dois termos está para o primeiro ou segundo, assim como a diferença de dois últimos está para o terceiro ou quarto, né? Assim, se A por B é igual a C por D, então A menos B dividido por A é igual a C menos D dividido por C. Ou ainda, né? A menos B dividido por B é igual a C menos D dividido por D, tá? Então, exemplo. Peguemos o mesmo exemplo. Então, na proporção 5 sobre 12 é igual a 10 sobre 4, né?
Então, aplicando a propriedade, então, A e B, A menos B. Então, vai ficar 5 menos 2 e repete o A. Nesse caso, o A está em cima, então é o 5, ok? Então, vai ficar, ó, 5 menos 2, repete o 5. Igual C menos D. C menos D, 10 menos 4, e repete o C, que é o cara que está em cima, que nesse caso é o 10. Então, fica 10 menos 4 dividido por 10, ok? Então, veja só, C menos D, né? Então, vai ficar 10 menos 4, que esse é o C e esse é o D, tá? Então, nesse caso, ele repetiu o C em cima, tá? O C de cima ele repetiu aqui, ó, ok? Então, vai ficar 10 menos 4 dividido por 10, porque eu tenho que repetir o C, é o que está em cima. Assim, 5 menos, ou ainda, né? A segunda, A menos B, que é 5 menos 2, dividido por B. O B, nesse caso aqui, é o 2, então vou repetir o 2 embaixo. 5 menos 2 dividido por 2, igual C menos D, 10 menos 4, dividido por D. O D aqui é o 4, então vem um 4 para cá, ok? Então aqui, resolvendo, 5 menos 2 é 3, 3 quinto, 10 menos 4 é 6, 6 décimo. Ou, né, 5 menos 2 é 3, 3 meio, igual 10 menos 4, 6, 4, ok? Assim, vamos fazer a aplicação das propriedades, tá bom? Das que a gente viu, da soma e da diferença. Exemplo 1. Calcular xy da proporção x dividido por y é igual a 2 terços, sabendo-se que x mais y é igual a 10. Ok? Então, a gente vai aplicar aquela proporção, aquela propriedade aqui, nessas duas razões, ok? Nessas duas proporções. Então, se A por B é igual a C por D, então A mais B dividido por A é igual a C mais D dividido por C. Ou A mais B dividido por B é igual a C mais D dividido por D. Tá? Então, a gente vai aplicar esse cara para esse, e depois esse cara aqui também. Tá? Então, vai ficar A mais B, que é o numerador mais o denominador. Então, vai ficar x mais y, né? Então, x mais y e repete o A, que nesse caso o A que está em cima é o x. Então, repete o x. Igual C mais D, que é 2 mais 3. 2 mais 3 e repete o C, que é o que está em cima, né? Então, o que está em cima é o 2, repete o 2. Ou, aplicando esse outro, A mais B, que é x mais y, e repete o B, que é o y, que está embaixo, ó, vou repetir o y, igual C mais D, que é 2 mais 3, e repete o D, que nesse caso é o 3, ok? Então, assim, ó, x mais y você já sabe quem é, e fala que x mais y é 10, né? Então, vai ficar 10 sobre x igual 2 mais 3, 5, repete o 2, ou x mais y é 10, então vai ficar 10 sobre y, 2 mais 5, 2 mais 3, 5, 5 terços, ok? Aqui eu vou resolver cada um, né? Eu posso aplicar aqui as propriedades, né, da proporção, meio pelos extremos. E aqui também meio pelos extremos, né? Então vai ficar 5 vezes x, 5x, 10 vezes 2, 20, né? Ou y vezes 5, 5y, 10 vezes 3, 10 vezes 3, 30, ok? Então, tudo que está dividido passa, multiplicando, desculpa, passa para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar 20 dividido por 5, vai dar 4. Aqui, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, 30 dividido por 5, 6, ok? Então, vou encontrar x igual a 4 e y igual a 6. Mas veja uma coisa, gente, a gente resolveu essa questão, esse problema, né, pela propriedade da proporção. Mas dá para a gente resolver por sistemas lineares, né? Quem lembra de sistemas lineares, dá para a gente resolver por sistema. Pelo sistema linear, existem 3 modos de fazer, né? Pelo método da adição, método da substituição e o método da comparação. E, né, também existe lá do ensino médio a regra de Cramer, né? Então, se eu organizar, né, aqui eu tenho x mais y. Multiplicando essas duas razões, meio pelos extremos, eu vou ter o seguinte, né? Então, olha só, repetir x mais y aqui, multiplicando meio pelos extremos. 3 vezes x, 3x, igual y vezes 2, 2y. Organizando, né, essa equação, ele está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, está positivo, vem menos 2y igual a 0 e repete o de baixo. Bom, aqui dá para me resolver por sistema, né? Por sistema lineares, né? Eu vou multiplicar pelo método, dá para resolver pelo método da adição. Eu vou multiplicar a segunda equação por 2. Multiplicando por 2, esse cara aqui vai ficar o oposto desse. Eu posso cancelar. Então, multiplicando essa segunda equação por 2, né? Multiplicando tudo ela por 2, repete aqui a primeira, né?
Multiplicando isso daqui vai ficar 2x, multiplicando vai ficar 2y, multiplicando vai ficar 20. Veja só que agora eles são opostos, eu vou cancelar, né? Vai dar 0. Somando aqui, eu tenho 5x, né? Vou ter 5x, e 0 mais 20, 20. Tudo que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 20 dividido por 5, x igual a 4. Ó. Achamos o próprio 4. E para achar o valor de y, basta substituir o valor de x na primeira ou na segunda, né? Então, substituindo na segunda, x é 4, né? E está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar y igual a 10 menos 4, y igual a 6. Então, veja só que a gente resolveu também essa questão por sistemas lineares, né? Mas não vem um caso, gente, só para você lembrar, ok? Porque aqui a gente está aplicando o método da proporção, tá? Mas se numa questão ele pedir para achar o valor de x, y, não tem problema se você fazer por sistema, né? Sabendo que existe o método da proporção para você resolver também essa questão, ok? Então vamos lá para o exemplo 2, né? O exemplo 2 é o seguinte: calcular x, y na proporção x por y igual 9 quartos, sabendo que x menos y é igual a 15, né? Então a gente vai aplicar a propriedade da diferença, ok? Então A por B igual a C por D, então A menos B dividido por A é igual a C menos D dividido por C, ou ainda, né, A menos B dividido por B é igual a C menos D dividido por D, ok? Então nós temos aqui, aplicando a primeira, nessa aqui, então vai ficar x menos y, que é A menos B, x menos y, né? E repete o A. Nesse caso, o A é o cara que está em cima, e quem está em cima é o x. Repete o x. Igual C menos D, né? Que é 9 menos 4, e repete o que está em cima, que é o C. Então, repete o C, que é o 9. Então, fica 9 menos 4, ok? 9 menos 4, e repete o 9 embaixo. Ou A menos B, que é x menos y, está aqui, e repete o B. O B está embaixo, o que está embaixo é o y. Então, repete o y, igual C menos D, 9 menos 4, e repete o D. O D é o cara que está embaixo, então repete o 4, ok? Então, aqui a gente sabe que x menos y é 15, né? Então, x menos y aqui também é 15. Então, onde for x menos y, eu vou colocar o número 15. Então, x menos y é 15, então fica 15 sobre x, 9 menos 4, 5, repete o 9. Ou, x menos y é 15, repete, coloca o 15 no lugar de x menos y e repete o y, né? 9 menos 4, 5 e repete o 4, ok? Ambos eu posso multiplicar meio pelos extremos, né? Então, isso aqui, multiplicando meio pelos extremos, eu tenho 5 vezes x, 5x, 15 vezes 9, 135. Tudo que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então, 135 dividido por 5, x igual a 27, ok? Nesse outro também, meio pelos extremos, 5 vezes y, 5y, 15 vezes 4, 60, né? Tudo que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 60 dividido por 5, y igual a 12. Então, veja só, gente, que aqui a gente achou o valor de x igual a 27 e y igual a 12. Dá para fazer por sistema lineares? Dá para fazer por sistema. Porém, não é o caso, porque eu acabei de demonstrar uma, né, um exemplo 1, ok? Mas se a questão pede para você só achar o valor de x e y, você não tem problema se você fizer por sistema, né? Aqui para você conhecer as propriedades, né, da proporção, que você também pode fazer, né, a resolução desse pequeno problema por proporção, ok? Bom, grandezas diretamente proporcionais, gente. Um automóvel em 1 hora percorre 80 km, 2 horas percorre 160 km, 3 horas percorre 240 km. Veja a seguinte tabela, né? Então, tempo, 1 hora, distância 80, 2 horas, 160, 3 horas, 240. Então, veja só que ele vai dobrando, né? Aqui ele dobrou e daqui para cá ele triplicou, ok? Então, o que acontece aqui, né? As razões entre os elementos são iguais, ou seja, a razão de 1 sobre 80 é a mesma coisa que 2 sobre 160, que é a mesma coisa que 3 sobre 240, né? Então, se eu simplificar 2 sobre 160, eu vou encontrar 1 sobre 180, né? Se eu simplificar 3 sobre 240, simplificando ele, eu vou encontrar 1 sobre 180, né? 3 dividido por 3 dá 1, 240 dividido por 3, 80,
tá? Então as razões elas são diretamente proporcionais, tá? As razões entre elas, ok? Assim, as grandezas tempo e distância são diretamente proporcionais, tá bom? Desse modo, duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentando uma delas, né? Aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão. Então, de 1 aumentei para 2 e a outra de 80 dobrou para 160. Então, eles aumentaram na mesma razão, ok? Então, aqui pulou para 2, 80 vezes 2, 160. Então, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais, tudo bem? Grandezas inversamente proporcionais. Então, veja só. Um automóvel faz um percurso em 1 hora com velocidade de 120 km por hora, 2 horas com velocidade de 60 km, 3 horas com velocidade de 40 km. Então, veja só que a quantidade de horas de um lado aumentou e a velocidade da outra diminuiu, ok? Então, veja a tabela. Tempo, né? Velocidade. Tempo 1, 120, 2, 60 km, 3, 40 km, ok? Então, o que acontece aqui? O produto entre os elementos são correspondentes iguais, ou seja, 120 vezes 1, 120, 60 vezes 2, 120, 40 vezes 3, 120. O produto entre os elementos correspondentes eles são sempre iguais, ou seja, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, 1 vezes 120 é igual a 2 vezes 60, que é igual a 3 vezes 40, né? As grandezas tempo e velocidade são inversamente proporcionais. Assim, duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumentando de um lado, né, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira, né? Então, de um lado aumentou, né, e de outro lado diminuiu na mesma razão, né? Então, de 1 passou para 2, né? E de 120 passou para 60. Então, 120 dividido por 2, 60. Então, estão inversamente proporcionais à grandeza entre velocidade e tempo, ok, gente? Então como exemplo 1, né? O preço do litro de etanol em um posto de gasolina é 12,40. Determine quantos litros de etanol se compram nessas condições com R$ 78, né? Então aqui nós vamos tirar a razão entre o litro, né, e o preço, tá? Então a razão vai ser entre o litro e o preço, ok? Então 1 litro, 12,40. X litro, R$ 78, né? Então vai ficar 1 litro, 12,40 igual a X litro, R$ 78. Então, de 1 litro eu cresci, né? 1 litro, 2,40. Então, X litro vai dar 78. Então, estão na mesma proporção. Então, aqui é uma proporção direta, ok? Então, multiplicando meio pelos extremos, 2,40 vezes X, 2,40. 1 vezes 78, 78. Então, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 78 dividido por 2,40, X igual a 32,50, né? Portanto, com R$ 78,00 se compra 32,5 litros de etanol, ok? Exemplo 2, gente. 3 torneiras, quando abertas de forma a ter a mesma vazão, enchem um reservatório em 30 horas. Determine o tempo necessário para que 5 torneiras abertas na mesma vazão das anteriores enchem o reservatório, ok? Então, 3 torneiras está para 30 horas, assim como 5 torneiras está para X horas. Então, veja só, de um lado as torneiras cresceram, de outro lado vai diminuir as horas. Então as grandezas aqui estão inversamente proporcionais. Um lado cresce dessa forma, né? E dessa forma está decrescendo para cá. Então para crescer tem que ser para lá, né? Então as flechas elas estão inversamente proporcional. Cresce dessa forma, então ela vai crescer, né? Dessa forma, ok? Ela vai crescer dessa forma. Então o que acontece? Uma delas eu vou ter que inverter. Então vou repetir a primeira fração, que é essa, e essa outra eu vou inverter, ok? Então vai ficar 3 sobre 5 igual x sobre 30. O x está embaixo veio para cima e o 30 que está em cima veio para baixo, ok? Multiplicando meio pelos extremos eu tenho 5 vezes x, 5x, tá? E 3 vezes 30, 90. Tudo que está multiplicando de um lado passa para o outro lado dividindo. Então 90 dividido por 5, x igual a 18.
ok? Então, durante 5 torneiras, desculpa, vai levar 18 horas para encher este reservatório, tudo bem? Ok, gente, por hoje é isso e até o próximo vídeo.